Amém. Antes de qualquer coisa, você deve ter percebido que minha cara está mais queimada que de costume. Isso é um daqueles momentos que o Senhor nos humilha. Nós tivemos o churrasco dos jovens ontem. Vamos tentar de novo. Tivemos o churrasco dos jovens ontem. E foi espetacular, mas Deus me lembrou que eu não sou mais jovem. Porque assim, ficar queimado desse jeito, meu Deus do céu, não lembro quando foi a última vez. Devia ser criança quando fiquei queimado desse jeito. Mas então, quando me cumprimentar, por favor, tenha misericórdia. Tá? Porque não só eu, mas tem outros aí que também estão bem queimados, fruto do que o Senhor ministrou nas nossas vidas lá, nesse momento de comunhão. Agora sim, olhando para o que Deus tem para nós nessa noite, eu queria começar lembrando que, sim, vivemos em um mundo cheio de paradoxos. E isso é excelente para a gente realmente conseguir entender o que Deus tem para nós. Um dos mais frequentes e intrigantes na caminhada cristã é a que parece ser uma das mais complexas tensões, quando a gente olha para entender soberania de Deus versus responsabilidade humana. Até onde Deus realmente decretou tudo? Até onde eu sou responsável pelos meus acertos e pelos meus erros? E muitos vão se perguntar, se Deus é soberano, se Deus governa sobre todas as coisas, como pode o homem ser responsável por suas escolhas? Porque se é Deus e não o homem. Outros vão pensar, se somos responsáveis, então Deus limita a sua soberania em respeito às nossas decisões. Porque se Ele manda em tudo, mas eu sou livre, então significa que Ele não se mete na minha parte. Esses são dois conceitos, muitas vezes, quando olhamos de uma forma precipitada e corrida, que parecem, sim, à primeira vista, opostos e excludentes. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta a realidade. A Escritura revela que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são inimigas, pelo contrário, são amigas, companheiras de jornada inseparáveis no plano divino. Deus é absolutamente soberano, Ele reina absoluto sobre tudo, conduzindo cada pequeno detalhe da história. Ao mesmo tempo, o ser humano é chamado a responder com obediência, a fazer escolhas, tomar decisões e, portanto, assumir as consequências de cada uma delas. Essa verdade não é apenas um conceito teológico abstrato, mas algo que se manifesta concretamente em várias histórias da Bíblia. E nas nossas próprias vidas, quando a gente para olhar com sinceridade. E é aqui que entramos na história dessa noite. A história de Ló e sua família, lá em Gênesis capítulo 19. Esse é um daqueles relatos dramáticos de Gênesis. É uma janela perfeita para olharmos e analisarmos a nossa situação, entendermos como funciona essa relação. Deus, em sua soberania, determina o destino de duas cidades. Você lembra o nome delas? Sodoma e Gomorra. Essa cidade crente sempre sabe, né? Para poder falar, não, essa cidade é Sodoma e Gomorra, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Deus ordena a Ló e sua família que tomem decisões cruciais diante daquele panorama. Fugir, obedecer e, acima de tudo, não olhar para trás. Deus providenciou, sim, o livramento nessa situação, mas cabia a cada um deles responder ao livramento oferecido pelo Senhor. É uma jornada que revela não apenas o juízo de Deus sobre o pecado, mas também como as nossas escolhas podem nos levar à vida ou até mesmo à morte. Hoje, nosso tema será, anota aí para você participar lá do Núcleo de Verão, hoje refletiremos sobre uma jornada de morte. Isso aí. E o André já mandou mensagem para mim que eu estava sendo dramático no início do culto, né? Não sabia nem o que eu ia pregar. Vamos ver como a desobediência e o apego ao passado nos afastam do plano de Deus. Enquanto que sim, irmãos, a obediência e a confiança na soberania do Senhor continuam nos conduzindo à vida. Enquanto isso, eu faço a pergunta para você. Como você tem entendido a relação entre soberania de Deus e a sua própria responsabilidade diante dele?
em cada decisão que Ele colocou para você decidir. Será que existem hoje áreas na sua vida onde você segue hesitando em obedecer? Onde você segue resistindo à voz do Senhor chamando você? Prepare-se para mergulhar nessa história, pois ela não é apenas sobre Ló, não é apenas sobre aquela família, não é apenas sobre aquelas 2 cidades, é sobre cada um de nós. É sobre o chamado de Deus para abandonarmos aquilo que nos destrói e, de fato, seguirmos para aquilo que traz vida, com os olhos fixos nele e o coração firme na graça soberana que Ele derrama sobre nós. Essa introdução vai sim nos chamar a olhar para o texto bíblico. Então, abra o seu texto, Gênesis 19, capítulo 15, versículo 26. Gênesis 19, do 15 ao 26. Bíblias abertas, convido você a manter a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Meu Deus do céu, Deus realmente vai falar agora. Ao raiar do dia, não, pode continuar aí, irmão, não, foi só aqui. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas, sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Para entendermos a profundidade do texto de Gênesis 19, precisamos lembrar onde ele se encaixa na história da redenção. Ló era ninguém mais, ninguém menos que sobrinho de Abraão, o cara que foi chamado por Deus para dar origem a todo esse povo escolhido do Senhor. Em um determinado momento da jornada ao lado do seu tio Abraão, foi necessário dividir, porque o grupo estava entrando em conflito. O grupo de Abraão contra o grupo de Ló. Então Abraão deixa Ló escolher para onde ele vai. E Ló, batendo o olho, escolhe o melhor que os olhos dele conseguem contemplar. E por isso ele vai parar nessa cidade chamada Sodoma, marcada pela corrupção e pelo pecado. Mesmo sabendo do caráter ímpio daquele lugar, Ló permanece ali. Ele se acomoda ali. E ele se torna mais um dentre tantos. Aparentemente 100% adaptado ao ambiente. Contudo, a maldade de Sodoma não passa despercebida diante de Deus. Em sua soberania, em sua justiça, Deus, o próprio Deus, decide trazer juízo sobre a cidade. Mas não sem antes demonstrar também a sua eterna misericórdia, oferecendo livramento para essa família de Ló, por amor a Abraão. Deus então envia anjos com um propósito claro. Qual era o propósito? Salvar Ló e toda a sua família. Eles não apenas avisam sobre o juízo iminente, mas eles sabiam que os infelizes estavam tão agarrados à cidade, que se não puxasse pela mão, não ia. E eles forçam a família a seguir na direção que Deus chamou.
Este é o ponto de partida para a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus continua providenciando o escape, mas cabe a Ló, cabe à sua família tomar uma atitude diante desse escape. A palavra é, versículo 17, fujam por suas vidas, não olhem para trás. É nessa ação que vemos a convergência entre o plano soberano de Deus e a nossa responsabilidade. Deus controla o destino de Sodoma, mas exige que Ló confie, exige que Ló obedeça ao chamado divino para salvar a sua própria vida. E é então chegada a hora de tomar uma decisão. Confiar e realmente sair de casa igual um maluco, porque Deus falou que vai destruir, sem nenhum sinal de que Ele vai destruir. Os moradores de Sodoma e Gomorra eram culpados de seus delitos. Eles mereciam a condenação dos céus por tudo que Deus já tinha falado. Ló e sua família, irmãos, igualmente mereciam a condenação. Se você ler um pouquinho antes a história, você vai ver como eles eram bonzinhos, totalmente adaptados à corrupção. E é aí que entra o plano redentor soberano. Vemos como esse agir de Deus parte de um ato misericordioso na nossa direção e que muitas vezes nos toma pela mão para que a gente possa salvar a nossa própria vida. Chegamos assim ao nosso ponto 1. A misericórdia de Deus em meio ao juízo. Eu sei, a gente conversou bastante sobre isso ontem, inclusive lá. Como o nosso coração, quando acontece alguma coisa, deseja, Senhor, assim como fizeste com Sodoma e Gomorra, manda fogo do céu naquela pessoa que fez aquela maldade comigo. Mas não é sobre isso Gênesis 19. Gênesis 19 nos apresenta uma narrativa em que sim, o juízo de Deus sobre o pecado é expresso de forma poderosa e incontestável, onde vemos que sim, a maldade de Sodoma e Gomorra havia chegado a um ponto tão extremo que o Senhor, o próprio Deus, decidiu destruí-la por completo. No entanto, em meio a esse cenário de destruição, em meio a esse cenário de condenação, encontramos mais uma vez uma demonstração de misericórdia e amor. Misericórdia do céu que vem em nosso favor. Antes que o juízo fosse executado, Deus envia anjos à casa de Ló com um único propósito. Qual era o propósito? Resgatar aquela família. Eles não podiam sair de lá até resgatarem a família. Essa iniciativa não foi motivada por Ló. Ló não pediu nada disso. Ló não estava nem aí mais. É importante lembrar que esse Ló, esse personagem Ló, embora justo em comparação com os habitantes de Sodoma e Gomorra, estava bem longe de ser perfeito. Ele cada vez mais mostrava indícios de estar seguindo numa direção diferente da direção de Abraão. Ele havia escolhido continuar vivendo em uma cidade marcada pelo pecado. Ele tinha se apegado a ela. É só ver a forma como os anjos estão dizendo que vai pegar fogo. Ele está dizendo, não, calma aí, que eu tenho que acabar de assistir a série aqui, rapaz. Agora não, deixa eu acabar aqui, é online o jogo, não dá para salvar. Ele havia se acomodado àquela realidade. E em muitos momentos, ele vai sinalizando que o coração dele permanece dividido, mesmo com anjos vindo à casa dele. Mesmo assim, Deus age em favor desse infeliz. Mesmo assim, Deus promove um escape para esse miserável. E mesmo assim, Deus promove e continua promovendo escapes para nós. E glória a Deus por isso. O texto nos diz que ao amanhecer, ou seja, um tempo danado de discussão para convencer, os anjos suplicavam para Ló sair da cidade rapidamente. Ou seja, era para ser um bate-pronto. O anjo chegou ali, o Senhor mandou sair. Ló, vamos. Completamente diferente do que a gente vai ver lá no Novo Testamento. O anjo aparece para Maria, fala o que Maria tem que fazer, e Maria faz o quê? Calma aí, com quanto assim, de peso Jesus vai nascer para eu saber se vai caber aqui dentro? Não, Maria simplesmente se coloca à disposição. O mesmo acontece com José, o mesmo acontece com vários outros personagens. A instrução era clara, a instrução era direta.
levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na iniquidade da cidade, como a gente viu no versículo 15. E aqui fica escrachado diante dos nossos olhos a incessante misericórdia de Deus, uma misericórdia que não é passiva, irmãos, é uma misericórdia ativa, todos os dias derramada na nossa direção. Ele não apenas avisa sobre o juízo iminente, do tipo, se você sair de casa vai dar ruim, hein? Cuidado aí, hein? Mas ele intervém diretamente para garantir que Ló tenha a oportunidade de permanecer vivo, que ele tenha a oportunidade de escapar daquilo. A insistência dos anjos reflete a paciência que Deus tem com as pirraças que a gente faz. Mostra a forma como Deus, de fato, não quer que ninguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento, como a gente vai ver registrado lá na segunda carta de Pedro. O chamado aqui era urgente, era imediato, a destruição estava à porta de acontecer, porque o juízo não esperaria pela procrastinação ou pela hesitação de Ló. Ainda assim, ele dava um jeitinho de enrolar ali, possivelmente na expectativa de, quem sabe, se Deus falou que era para me salvar e eu não sair, será que Deus não deixa de destruir? É uma demonstração de que ele se achava, sim, o último biscoito do pacote. Ele se achava especial demais. Isso mostrava não só apego que ele tinha à cidade, mas a incredulidade do coração dele diante do que estava por vir. Anjos vieram informar e ele ainda assim não acredita. Tal era o apego que ele tinha. Diante dessa demora, os anjos literalmente arrancam ele de lá pela mão, junto com a sua esposa, junto com as suas filhas, e levam eles até a saída da cidade. Essa cena é uma imagem clara da graça de Deus em ação, irmãos. Porque quantas e quantas vezes, para avaliar a sua vida de verdade, quantas pirraças você fez diante de Deus. Deus, é isso aqui que eu quero. É isso aqui, Senhor, que eu preciso. E Deus vem, socorre, derrama misericórdia, fala, dá a mãozinha aqui, dá? Vamos comigo de novo? Vamos começar de novo? Vamos devagarzinho. Ló não tinha condição de se salvar. Ele dependia que essa misericórdia não só viesse até ele, mas o levasse até o ponto de salvação. Mesmo com o aviso dos anjos, ele estava preso pela fraqueza humana, pela hesitação e pela dificuldade de romper com o que ele já estava acostumado. Era ruim, eu sei, tinha suas dificuldades, mas nenhuma cidade do mundo é perfeita, né? Vamos ficar por aqui mesmo. No entanto, Deus, em sua misericórdia, estende a mão e arranca eles do perigo. Aqui vemos que a salvação não é baseada na força ou no mérito humano, mas na graça soberana de Deus que intervém em nosso favor, para nos resgatar. Essa mesma graça é refletida no Evangelho. Assim como Deus enviou anjos para resgatar Ló, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não apenas para nos alertar sobre o juízo, mas para nos salvar definitivamente do poder do pecado, para nos libertar da condenação eterna. Em Cristo, encontramos o supremo ato de misericórdia de Deus. Ele não apenas nos guia para fora do juízo, mas assume sobre si o peso do juízo quando Ele vai até aquela cruz, garantindo a minha e a sua salvação. A misericórdia de Deus em meio ao juízo não elimina a responsabilidade humana, mas a antecede, é algo que acontece primeiro. Ló foi chamado a responder, Ló foi chamado a agir, Ló foi conduzido a fugir da cidade condenada. Contudo, sua hesitação mostra que, sem a intervenção divina, ele estaria perdido como cada um de nós. Essa tensão entre a graça de Deus e a resposta humana prepara o terreno para entendermos essa fragilidade, essa fraqueza humana, essa vulnerabilidade que eu e você temos em relação ao pecado. E como essa fraqueza pode nos levar à destruição, não só da nossa própria vida, mas da nossa família, de grupos inteiros e até de igrejas. Quando eu e você não respondemos ao chamado divino.
Assim vemos que a hesitação, assim vemos que o apego ao pecado não são meros detalhes nessa narrativa, mas elementos que revelam a luta constante entre a graça redentora de Deus e o coração dividido do homem, que continua querendo se agarrar aos pecadinhos ali do dia a dia. Isso nos conduz ao nosso segundo ponto, onde exploraremos o perigo da hesitação, o perigo do apego ao pecado, refletindo tanto na demora de Ló, quanto na trágica escolha que a sua esposa faz. Prontos para o segundo ponto? Então vamos lá. Ponto 2. Ó, irmãs, estou tomando água de novo, hein? Ó. Ponto 2. O perigo da hesitação é o apego ao pecado. O perigo da hesitação é o apego ao pecado. A história de Ló e sua família não apenas revela a misericórdia de Deus, mas também nos confronta com a trágica realidade da hesitação, que muitas vezes a gente trata como se não fosse pecado, quando na verdade demonstra todo o nosso apego a Ele. Mesmo diante de um chamado claro, mesmo diante de um chamado urgente para fugir do juízo, Jó continua enrolando. Ele ouviu a palavra dos anjos, viu a seriedade do momento, mas ainda assim não agiu imediatamente. Arrumou uma desculpa. Sua hesitação reflete o quanto o pecado pode nos anestesiar, o quanto ele pode anestesiar as nossas almas, tornando-nos insensíveis à urgência da ação e à necessidade de abandonar aquilo que está a nos destruir dia após dia, mesmo que aos pouquinhos. Essa demora é mais do que uma falha de tempo, irmãos. É uma revelação de um coração realmente dividido. De um homem que, embora soubesse da maldade de Sodoma e Gomorra, estava emocionalmente ligado àquele lugar. E quantas vezes a gente não acaba fazendo o mesmo? Sabemos que algo é prejudicial, sabemos do impacto negativo que tem na vida das pessoas, sabemos que Deus nos chama para algo melhor, que Deus tem algo melhor para nós, mas ainda assim seguimos hesitando. A hesitação de Ló nos lembra que o pecado tem o poder de nos paralisar. Ele nos faz adiar decisões que são importantes e vitais para a nossa vida, como o arrependimento, como a entrega plena a Deus do nosso próprio coração, ou o abandono de práticas e hábitos que sabemos que desagradam ao Senhor. Isso acontece porque o pecado cria uma falsa sensação de conforto, uma falsa sensação de segurança, porque você já fez isso há tanto tempo. Ele nos faz pensar que podemos permanecer onde nós estamos, que há mais tempo para mudar no futuro, mais tempo para eu refletir sobre tudo isso, ou que aquilo que Deus nos chama a abandonar não é tão prejudicial assim. O coração humano, quando preso, escravizado ao pecado, racionaliza a sua condição, e assim nos tornamos cada vez mais insensíveis às consequências do nosso apego a Ele. A anestesia causada pelo pecado não afeta apenas nossas vidas no sentido espiritual, irmãos, mas também a nossa sensibilidade em relação ao próximo. Ló, vivendo em Sodoma, já havia se conformado por completo àquela realidade ali. Já era normal para ele ser mau, porque todo mundo era mau ao redor. Quando os homens da cidade tentaram violentar os anjos, ele tenta resolver a situação de um jeito muito sensível. Isso é deboche, tá? Dá uma olhada no versículo 8 para você descobrir o que ele fez. Homens da cidade vêm até a porta dele e os homens da cidade querem os anjos, porque eles querem estuprar os anjos. E aí Ló, muito bonzinho, faz o quê? Não, eles são meus convidados. Usem as minhas filhas. Homem de bom coração, né? Esse comportamento, irmãos, é um retrato do que acontece quando nos deixamos moldar pelo ambiente pecaminoso ao nosso redor. É isso.
Nem reflexão nenhuma acontece. Perdemos o nosso senso de justiça, perdemos o senso de dignidade, perdemos esse olhar cuidadoso, zeloso em relação às pessoas ao nosso redor. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também nos torna insensíveis às necessidades, insensíveis aos sofrimentos daqueles que vivem à nossa volta. A esposa de Ló nos oferece outro exemplo trágico aqui. Apesar das ordens claras para não olhar para trás, ela exerce o seu puro direito de ir contra o que Deus ordenou. Sua atitude revela mais do que curiosidade, revela um coração que ainda estava preso, acorrentado a Sodoma. O ato de olhar para trás foi mais do que uma ação física, pelo amor de Deus. Foi uma expressão de apego ao que ela deveria ter abandonado de uma vez por todas. Quantas vezes, irmãos, exatamente como a esposa de Ló, nós somos incapazes de nos desprender do pecado, de nos desprender do passado, que envolve pecado. Ficamos olhando para trás, presos às velhas práticas, presos a relacionamentos e desejos antigos, mesmo sabendo que Deus nos chama a seguir em frente para algo novo. Aqui, precisamos de verdade nos perguntar, olhando para o nosso coração real, quais são as áreas em nossas vidas onde temos hesitado em obedecer a Deus? Essa pergunta tem sido feita e repetida quase que dominicalmente. Porque há pecados que nós seguimos tolerando como pecados aceitáveis, porque são pecados culturais. Todo mundo faz. Pecados que nós racionalizamos demais, ou que simplesmente aprendemos a ignorar, como se não fosse afetar tanto assim. Quais são os apegos que nos impedem de avançar na nossa jornada com o Senhor? Porque isso sim é assumir para si uma jornada de morte. Talvez seja um relacionamento tóxico, talvez um hábito claramente pecaminoso, ou até mesmo um sentimento como orgulho ou amargura. Assim como Ló e sua família, muitas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas o pecado nos deixa tão entorpecido que a gente começa a procrastinar, começa a resistir e, eventualmente, segue desobedecendo. A gente sai da igreja no domingo e fala, a partir de agora, não vou mais cair. E segunda-feira de manhã você já está chorando porque fez a mesma escolha pecaminosa. Além disso, é preciso refletir sobre como o pecado tem afetado a nossa sensibilidade espiritual. Estamos tão acostumados ao pecado ao nosso redor que já não sentimos mais o peso dele. Como se tivesse tudo bem. Tudo bem, é assim aqui em São Gonçalo, todo mundo sabe. Infelizmente é essa a realidade. É assim no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. É só o jeitinho brasileiro. Estamos mais preocupados com o nosso conforto ou estamos de fato preocupados com a obediência a Deus? Será que a nossa hesitação em abandonar o pecado tem nos tornado também insensíveis às necessidades espirituais daqueles que nos cercam? Será que temos nos tornado de fato tão insensíveis que somos capazes de olhar para uma pessoa passando necessidade na nossa igreja e dizer, vou orar por você? Seu sem vergonha, cheio de chance de abençoar a vida do outro. Se você se sentiu ofendido, é porque você entendeu algo que eu nem entendi, mas Deus mandou, eu falei. Quantas vezes, irmãos, as pessoas da nossa família estão sofrendo, a gente tem a palavra que a pessoa precisa e a gente não se importa, prefere orar da nossa casa do que ir lá enfrentar o desafio de ter que conversar, ter que dedicar tempo, ter que mostrar na palavra o que Deus espera. Quantas vezes, irmãos, na nossa igreja, a gente olha para realidades difíceis e não faz absolutamente nada para ajudar. Esses questionamentos são cruciais, porque revelam que a hesitação, revela que o apego ao pecado não são problemas superficiais, como a gente tende a acreditar. Eles têm o poder de nos afastar completamente de Deus. A hesitação de Ló quase o levou à destruição. O apego da sua esposa à cidade lá e tudo que representava Sodoma, condenou aquela mulher ao fim. Ambos nos mostram que sem um rompimento definitivo com o pecado, não há como caminhar com o Senhor.
Não há como caminhar na direção da vida, porque você continua desejando a morte. Não podemos seguir a Deus enquanto mantemos os nossos olhos fixos no que Ele nos chamou a deixar para trás. Essa realidade nos leva a reconhecer que precisamos de algo mais do que força de vontade. Só assim poderemos superar a hesitação, só assim poderemos superar o nosso apego ao pecado. Precisamos de um Redentor. Precisamos de alguém que rompa as nossas correntes, que nos liberte de uma vez por todas. Precisamos de alguém que, diferente de Ló, não hesite, mas obedeça plenamente o plano do Senhor. E é aqui que nos encontramos com a graça redentora de Cristo. O único que pode nos libertar da paralisia do pecado. O único que pode nos conduzir a uma nova vida. Isso nos leva ao terceiro ponto. A graça redentora de Deus em Jesus Cristo, nosso único refúgio seguro. Ponto 3, a graça redentora de Deus em Cristo. A graça redentora de Deus em Cristo. A narrativa de Gênesis 19, ainda que esteja no Antigo Testamento, é centrada na história de Ló e Sodoma, aponta para a obra muito maior, a obra redentora de Jesus Cristo, de maneira poderosa e definitiva para esclarecer, mesmo para o povo lá atrás, que existe alguém intimamente ligado com a salvação de cada um de nós. A graça que alcançou Ló naquele momento, resgatando-o da destruição iminente, não foi uma expressão isolada da misericórdia divina, mas fazia parte de um plano redentor muito maior, que culminaria lá na frente na vinda de Cristo, o Redentor prometido. Para compreendermos como Jesus interfere na sorte de Ló naquela história, e também na minha e na sua história, é necessário entender que a graça de Deus não é limitada pelo tempo, não é limitada pelo espaço. Cristo é o centro de todo o plano redentor de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como a gente vai encontrar registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Assim, meu irmão, minha irmã, o resgate de Ló em Gênesis 19, lá no início da nossa história, é nada mais, nada menos que uma manifestação antecipada da mesma graça, da mesma plenitude de salvação que seria revelada mais tarde na cruz com Jesus Cristo. A história de Ló nos mostra a realidade do pecado, a realidade do juízo. Sodoma era um lugar de extrema depravação, e o texto deixa claro que o clamor da sua maldade havia chegado até os céus. O Senhor olhava com repulsa para essas duas cidades. O juízo sobre Sodoma não foi um ato impulsivo. Deus não ficou chateadinho e foi lá e destruiu, mas a manifestação de um Deus santo que não tolera o mal. No entanto, mesmo no meio desse juízo, Deus exerce a sua misericórdia. Ele envia anjos para alertar, anjos para resgatar Ló e sua família, mostrando que mesmo em sua justiça, Deus continua sendo gracioso, Deus continua expressando o seu desejo de nos salvar. Esse resgate é um vislumbre do que Cristo faria de forma completa mais tarde. Salvar pecadores da condenação. A graça que alcançou Ló não foi baseada no mérito que ele tinha. Ló não era irrepreensível, e a sua hesitação, assim como a sua constante desobediência, assim como a expressão que a sua esposa tem, mostram claramente como eram esses corações. Ele foi salvo porque Deus decidiu intervir na sua história. Essa é a essência da graça. Deus tomando a iniciativa de salvar aqueles que não podem salvar a si mesmos. Os anjos que fizeram por Ló literalmente tudo. Anunciaram a mensagem, argumentaram, tentaram convencer, arrancaram eles de casa, arrastaram ele até a salvação. Eles exercem aqui a figura do que Cristo faz por nós todos os dias na nossa jornada. Jesus não apenas nos alerta sobre o perigo do pecado, Ele entra na nossa história, Ele entra na nossa vida, Ele assume sobre si a culpa de cada escolha ruim que você fez, cada escolha ruim que eu fiz. E mesmo assim, pagando o preço de tudo isso,
sofrendo a dor de tudo isso, amorosamente nos toma pela mão e nos conduz à nossa salvação. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram de forma perfeita. Assim como Sodoma experimentou o juízo, todo pecado continua exigindo condenação. Mas em Jesus Cristo essa condenação foi lançada sobre ele, para que eu e você pudéssemos então ser salvos, conduzidos à cidade celestial. O autor do livro de Hebreus explica que Jesus é o mediador da nova aliança, um que não apenas aponta para a nossa salvação, mas a garante de forma absoluta e completa com a sua própria vida. Essa obra de Cristo transcende o tempo, então cobre desde o primeiro lá, Abel, até o último que há de nascer. Assim como a graça de Deus em Cristo foi eficaz para salvar Ló, ela ainda que ele não tivesse consciência do plano redentor que viria, essa mesma graça segue sendo eficaz e poderosa hoje no nosso meio. Mais de 2000 anos após a cruz, mais de 2000 anos após a ressurreição. Isso porque a obra de Cristo é eterna. Como cantamos aqui diversas músicas de diversas formas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Seu sacrifício foi suficiente para cobrir todos os pecados de todos os homens. Todo aquele que nele crê, antes e depois da cruz. Ló foi salvo pela mesma graça que nos salva, porque o plano redentor de Deus em Cristo abrange a minha e a sua história. Hoje, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus em Cristo nos alcança de forma clara e direta. O Evangelho nos chama a reconhecer as nossas condições de pecadores, a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos, e a necessidade que temos de confiar em Jesus como o único refúgio de salvação. Assim como Ló foi chamado a fugir para o monte, somos chamados a correr para Cristo, hoje, aqui, agora. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança diante do juízo de Deus. Mas diferente de Ló, que precisou ser tomado pela mão, nós temos o privilégio de olhar para a cruz e ver a obra consumada. Aleluia por isso! Sabemos que o preço já foi pago e que o caminho para Deus está aberto, é um novo caminho. Em Cristo, irmãos, não precisamos mais hesitar, porque Ele é o caminho. Em Cristo não precisamos mais duvidar, porque Ele é a verdade. Em Cristo está rompida a sua jornada de morte, porque Ele é a própria vida. O texto de Gênesis 19 também nos alerta sobre o perigo de ignorar essa graça. A hesitação de Ló quase o levou à destruição, e o apego da sua esposa, o que ficou para trás, sela o destino dela. Da mesma forma, quando resistimos ao chamado em Cristo, chamado de Deus em Cristo, estamos escolhendo de novo a jornada de morte, em vez da jornada de vida. Jesus nos chama, meu irmão, minha irmã, a abandonar o pecado, não como um peso ou obrigação para que você ganhe bênçãos, mas para que você seja liberto de uma vez por todas. Ele nos oferece algo infinitamente melhor. Ele nos oferece a comunhão verdadeira com Deus. Ele nos oferece a vida eterna. Ele nos oferece verdadeira paz. Por fim, precisamos lembrar que a graça de Deus não apenas nos resgata, mas também nos transforma por completo. O resgate de Ló não foi uma libertação física, mas a obra de Cristo vai além disso, muito além disso. Ele nos tira não apenas da nossa condenação do pecado, mas também do poder que o pecado tem sobre nós. Somos libertos para viver uma nova vida, não mais dominados pelos nossos antigos apegos, mas renovados pela graça. Isso é o que Paulo declara lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, quando ele diz: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas, mas ele não para aí, ele completa com: ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Assim como Deus tomou Ló pela mão e o guiou para fora de Sodoma, Cristo nos toma pela mão e nos conduz para fora do nosso pecado e da nossa condenação. E assim como Ló precisou responder a esse chamado, somos chamados a confiar e a obedecer. Hoje o mesmo Redentor que interferiu na sorte de Ló, que garantiu a sua salvação naquele momento tão decisivo, continua chamando homens e mulheres como eu e você. Não hesite, meu irmão. Não olhe para trás. Corra para Cristo, o único refúgio seguro o suficiente, porque Ele é a graça de Deus revelada em sua plenitude. Antes de seguir para a conclusão, eu queria te convidar a acompanhar uma pequena história. Imagina um homem sentado em um pequeno barco à deriva de um rio. Ele está relaxado, curtindo a paisagem, quem sabe até pescando, né? Ali de bobeira, com os pés para cima e uma expressão de completa tranquilidade. Que problema ele tem? O rio está cheio de correnteza e ele está a poucos metros de uma enorme cachoeira. Do alto da margem, algumas pessoas começam a gritar desesperadamente: "Ei! Sai daí, rapaz! Tira esse barco daí, é muito perigoso, você vai cair!" O homem, no entanto, acena com um sorriso e responde: "Calma, está tudo bem, eu venho sempre aqui, eu conheço esse lugar, está tudo sob controle, estou apenas aproveitando o momento de novo." Ele ouve os gritos, sabe que o perigo é real, mas hesita em agir porque continua pensando: tenho tempo de sobra para sair daqui, estou acostumado a fazer isso. Só mais alguns minutinhos e vai estar tudo bem. Enquanto isso, imagina que a correnteza começa a subir e a coisa começa a tomar uma outra proporção e começa a puxar cada vez mais forte e mais rápido. E o que parecia ser um problema distante, que até então nunca tinha se tornado realmente um problema, começa a se tornar um perigo iminente. Só quando está a poucos metros da queda mortal é que ele se desespera e tenta remar com todas as forças. E aí, meu amigo, aí, meu irmão, aí, minha irmã, já é tarde demais. Essa história parece até engraçada, né? Parece muito daquelas histórias que a gente vê quando tem enchente e o pessoal debocha, né? Que bota que o pessoal está lá: "Ah, Deus, vem me salvar", e passa o helicóptero e tal. Mas essa história precisa nos fazer refletir com seriedade sobre as decisões que temos tomado. Será que muitas vezes não fazemos exatamente como esse homem do barco? Está tudo sob controle. Eu estou acostumado. O rio é a vida. As correntezas representam o pecado que vem sobre nós dia após dia. Só que a cachoeira é o juízo de Deus. Deus, em sua graça, não nos deixa sem avisos, irmãos, e você continua sendo avisado. Deus, em sua misericórdia, continua vindo ao seu encontro. Ele envia a sua palavra, Ele envia pessoas e até situações para continuar nos alertando. Assim como os anjos foram lá encontrar Ló naquela situação. Mas assim como o homem do barco, eu e você seguimos hesitando. Achamos que temos mais tempo. Achamos que o perigo iminente não é tão iminente assim. Não é tão urgente. No entanto, Deus não quer que eu e você nos afoguemos. Ele não quer que a gente continue sendo guiado pela nossa hesitação. Ele não quer que você siga acorrentado ao seu pecado. Ele nos dá uma oportunidade real de fugir, como fez com Ló. E essa oportunidade é Cristo. Hoje Ele nos chama para sair do barco. Ele nos chama a deixar, abandonar essa correnteza do pecado para trás. Ele nos chama a correr para um refúgio, onde há verdadeira paz e tranquilidade, onde existe segurança, meu irmão, minha irmã. Concluindo, a história de Ló nos lembra que a jornada da vida
envolve e vai continuar envolvendo escolhas decisivas. Vimos que em sua soberania Deus age com misericórdia, mesmo em meio ao juízo, oferecendo a Ló uma oportunidade de salvação. No entanto, também percebemos o perigo da hesitação e do apego ao pecado, que podem nos afastar da graça de Deus e nos conduzir à nossa própria destruição. Por fim, contemplamos a verdade central de toda a Escritura Sagrada, de toda a Bíblia. Cristo é a manifestação plena da graça redentora de Deus. Ele é o único que pode nos salvar do juízo. Ele é o único que nos oferece vida eterna. Hoje, então, somos chamados a refletir sobre isso. Como temos respondido a esse chamado? Porque continua existindo áreas que a gente se prende. Por que continuar dando desculpas? Somos ingratos e confiantes? Somos gratos e confiantes na obra consumada de Cristo? Ou seguimos como homens e mulheres ingratos e pirracentos, tentando viver a nossa vida do nosso jeito, dizendo que depois a gente resolve, tentando fazer tudo pelas próprias forças? O desafio que fica é esse: fuja de tudo que te prende ao pecado, ainda que seja expressão de amor. Olhe para Cristo como seu único refúgio. Caminhe com Ele pela fé, não pelo que você realmente pode ver ou pode ter. Não hesite, não olhe para trás, mas confie plenamente no Redentor que o chama a uma vida abundante. Por isso, irmãos, podemos crer que a graça que salvou Ló e que nos alcança em Jesus segue nos transformando durante o nosso processo da jornada, guiando-nos da morte para a vida, da hesitação para a obediência fiel. Mas eu preciso acrescentar um convite muito especial para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de verdade de caminhar nessa jornada da fé. Pessoas que ainda não conhecem o que é de fato andar de mão dada com Jesus. Esse convite também inclui aqueles que já caminharam, mas abandonaram a jornada. Hoje refletimos sobre a história de um personagem muito complicado, o tal de Ló. Uma história que revela tanto o juízo de Deus, quanto a sua imensa misericórdia e graça. Assim como ele, o nosso Deus, estendeu a mão para resgatar Ló e sua família, Deus estende a mão para você nesse momento, na sua direção, e te convida a viver novidade de vida com Ele. Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas hesitações, Ele conhece os seus pecados, e ainda assim Ele olha para você não com condenação, Ele olha para você com amor. Ele o chama para sair do lugar onde você está, e Ele garante te dar forças para chegar aonde você tem que ir. Ele te chama a caminhar em direção à vida que só Ele mesmo pode oferecer. Talvez você se veja preso às sodomas da sua história, lugares e situações onde o pecado parece confortável e familiar. Talvez você esteja hesitando em dar um passo de fé, porque tem medo de deixar para trás, porque tem medo de se desapegar ao que ficou. Ou talvez você ache que não é digno de um resgate tão grande assim. Você não merece tanto amor assim. Mas ouça isso: Deus não te ama por causa do que você fez, faz ou será capaz de fazer. Ele te ama porque é um Deus de graça. Ele te ama porque é um Deus que enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar o seu preço. Para pagar o preço por cada um dos pecados e cada uma das decisões terríveis que você fez. Ele enviou Jesus para abrir um caminho especial e particular para que cada um de nós experimentássemos a vida plena e a salvação eterna. Jesus está dizendo hoje para cada um de nós: fuja pela sua vida, não hesite, não olhe para trás, deixe para trás tudo aquilo que continua te destruindo, aquilo que rouba a sua paz, rouba o seu tempo, rouba o seu dinheiro, rouba o seu afeto. Venha conhecer um lugar seguro chamado Jesus Cristo, porque Ele não está longe,
Ele não está inacessível, Ele está aqui chamando você, oferecendo perdão, oferecendo liberdade, oferecendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Se você ainda não começou essa jornada da fé, eu de verdade, irmão, te convido a dar o primeiro passo aqui, agora. Reconheça que precisa de Deus. Você não precisa sinalizar nada para ninguém, nem falar nada comigo. Diante do Senhor que te trouxe aqui, diante do Senhor que está sentado diante de você, expressando cada palavra que sai da minha boca. Confesse a Ele com as suas palavras. Você não pode vencer as correntes e as correntezas do próprio pecado. Você não vai ter força suficiente. Confessa para Ele quais são. Coloca nele, em Jesus Cristo, a sua confiança, porque Ele já venceu por você. Esse Senhor é o Senhor que te pega pela mão, assim como os anjos fizeram com Ló, e te conduz para fora da condenação. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo pode nos oferecer uma vida transformada pelo poder da sua gloriosa graça. Hoje é dia de ouvirmos o chamado de Deus, mas acima de tudo, é dia de responder. Hoje é dia de abandonar a jornada de morte e abraçar de uma vez por todas a jornada para a vida eterna com Cristo. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós sabemos dos perigos da jornada do pecado, da jornada de morte, mas ainda assim, Senhor, o nosso coração está tão preso, tão apegado a essas coisas, que o maior desejo do nosso coração é olhar para trás. As nossas hesitações e a nossa insegurança de viver algo novo nos faz, Senhor, amar o pecado demais. Por isso rogamos que a mesma misericórdia com que o Senhor agiu com Ló, a mesma graça com que o Senhor agiu com Ló, seja renovada e redistribuída sobre a vida de cada um de nós. Que aqui, Senhor, diante dessa palavra, o agir do Teu Espírito incendeie os nossos corações, Senhor. Para que de verdade, Senhor, haja vigor, força para confrontar o pecado. Que haja, Senhor, força nas nossas pernas para caminhar na direção da vida eterna. Que haja força, Senhor, para largarmos, abandonarmos tudo aquilo que tem feito tanto mal. Senhor, famílias têm sido destruídas, casas têm sido devastadas por causa de sonhos, desejos e apegos ao pecado. Senhor, em Jesus Cristo rogamos, traz liberdade, traz novidade de vida, traz vida eterna para o meio da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a viver o céu aqui e agora. Ajuda-nos a entender a urgência de tomarmos uma decisão, para que de uma vez por todas a nossa jornada não seja para a morte, mas para a vida eterna contigo. Em nome de Jesus. Amém.